Olá, boa noite, amigos telespectadores. Estamos ao vivo diretamente dos estúdios da TV Transamérica, canal 59, e também ao vivo pelas redes sociais, no Facebook, no site da TV e também pelo verdadeexpressão.com.br. Você pode participar conosco tanto pela rede social, pelo Facebook, ou então pelo WhatsApp, que é o 41 99 613 3677. Então, em ano eleitoral, estamos continuando com as nossas entrevistas com os pré-candidatos a governo, presidente e Senado. E hoje estamos aqui com o ex-prefeito de Curitiba, ex-deputado, já foi vereador de Curitiba, tem uma grande história e longa história aqui na política do Paraná, Gustavo Frutti, que também é advogado. Boa noite, Gustavo, uma honra recebê-lo aqui no programa. Boa noite, Rafael, eu que agradeço, é uma honra participar do seu programa pela primeira vez, desejando muito sucesso, cumprimentar a sua equipe, o Pedro pela gentileza do contato e do convite também, e uma oportunidade de conversar, principalmente com os moradores da grande região metropolitana de Curitiba, sobre o momento em que a gente vive e os cenários possíveis para tirar o Brasil desta crise. É uma alegria estar aqui com vocês. Agora, a gente estava conversando aqui fora do ar sobre os possíveis cenários aí para as eleições de 2018, e a pergunta que eu faço para você, que muitos, quando eu anunciei a entrevista, já me fizeram, tá, mas ele é pré-candidato ao Senado ou é pré-candidato a deputado federal? Eu sou candidato a deputado federal. Tenho trabalhado para isso, entendo que o Congresso ano que vem vai ter um papel importantíssimo, principalmente a Câmara, mas a questão do Senado não fica descartada, só que depende de uma série de fatores que vão muito além da disposição e da vontade pessoal. Eu já disputei uma eleição do Senado em 2010, com uma decisão na véspera do prazo final. Todas as minhas eleições sempre foram de enfrentamento no momento difícil, sem estrutura, contra a lógica, contra pesquisas, e essa não será diferente. Mas é que a gente vive num sistema que é tão maluco, que repare que nós estamos há 3 meses e meio das convenções partidárias que vão escolher os candidatos a presidente da República, aos governos do Estado, ao Congresso Nacional, e não se pode afirmar com certeza quais serão essas candidaturas. Sequer se pode afirmar quais poderão ser candidatos, quem não estará preso até a eleição e qual vai ser o impacto de todo este momento que a gente vive nas composições partidárias. Repare que perdemos muito da previsibilidade e da lógica programática na política. A gente vê hoje com naturalidade que a eleição é muito mais pessoal do que ideológica, muito mais pessoal do que partidária, o que é até bom num cenário de tamanha crise, mas é possível todo tipo de aliança se confirmar até as eleições. Então isso gera uma confusão muito grande e claro que ajuda também a esta imprevisibilidade. Na eleição americana, esse processo começa quase 2 anos antes. A eleição francesa, a última, é um processo que começa quase 1 ano antes. Nós vimos agora também na eleição da Colômbia, mas aqui no Brasil, nós estamos há 3 meses e meio, e agora que começa a funilar, e agora que a gente pode começar a afirmar com certeza quais são os possíveis candidatos a presidente que vão disputar o segundo turno e quais são os possíveis 2 candidatos do Paraná que vão disputar o segundo turno para governador. O Senado, ele pode sofrer impacto na eleição. Primeiro, pelo número de candidatos ao Senado que possam confirmar. E eu vi que vários aqui participaram do seu programa. Eu diria que hoje são pelo menos 8 ou 10 nomes colocados como pré-candidatos. Segundo, dependerá muito das alianças. É evidente que um candidato ao Senado, casado numa chapa com um candidato a governador competitivo, ou com um candidato a presidente competitivo aqui no Paraná, é evidente que isso ajuda muito, porque é uma campanha muito curta, são 35 dias só de programas eleitorais. E o Senado terá 17 ou 18 dias de programas eleitorais. É pouco tempo para se construir uma identidade nos 399 municípios do Paraná. É exigir demais também que as pessoas fiquem todo dia nas redes sociais, procurando saber todas as variáveis da política do Estado. O terceiro fator é
como se darão as alianças? Basicamente, hoje nós temos 3 candidatos a governador. O Osmar Dias, que é o nosso candidato, o Ratinho Júnior e a Cida Borghetti, que assumiu o governo. É claro que há mais candidatos, mas nesse momento a tendência de polarização do Osmar com o Ratinho. Então, vai depender muito da aliança. Quarto fator novo, como é que vai se dar a condição de candidatura do Beto Richa? Legalmente, talvez seja muito pouco provável que as seguidas denúncias que estão surgindo possam ter alguma consequência até a eleição. Mas, pela primeira vez, fatos muito bem descritos, situações que estão sendo contadas e divulgadas através das colaborações premiadas, mostram uma rede de tráfico de influência que se verificou, a exemplo do Rio de Janeiro com o Sérgio Cabral, aqui no Paraná também. Não se sabe ainda a dimensão, qual vai ser a extensão, quais serão as provas que vão ser apresentadas, mas, de qualquer maneira, só esta primeira amostra do que já surgiu, tanto da colaboração do Maurício Fanini, que trabalhou com o Beto na Prefeitura de Curitiba e no Governo do Estado, quanto do Nelson Leal Júnior, que trabalhou com o Beto Richa na Prefeitura de Curitiba e no Governo do Estado, já colocam, evidentemente, o ex-governador da defensiva. E é claro que isso terá um efeito também na eleição. Então, são pelo menos aí 4, 5 fatores que terão um impacto, sempre lembrando que hoje há um sentimento de profunda descrença, de profunda desconfiança, o que é compreensível e até bom, e há uma expectativa que aumente muito o número de votos brancos e nulos. Com isso, na minha avaliação, eu acho que só tem chance de disputar essa eleição ou quem tiver muita estrutura, e aí vai prevalecer o poder econômico, e toda a reforma parcial que foi feita, em vez de melhorar o processo, vai restringir, porque vai excluir muita gente que não tem dinheiro para enfrentar uma eleição. E quando falo em dinheiro, não é abuso, compra de voto, é para ter uma estrutura mínima de uma campanha que possa ser bem avaliada, ou um candidato que possa ter história. E é o que me motiva a participar e acredito que me dá sustentação em pensar em disputar a eleição. Eu estou sem mandato, não tenho cargo público, não tenho aposentadoria, não tenho concessão, não tenho contrato com o governo, faço política também com as minhas limitações, a gente não acerta sempre, com erros e acertos, mas é o balanço dessa trajetória política que dá um saldo. E este saldo que eu quero colocar como respaldo para poder disputar essa eleição para deputado federal. Lá no início da sua resposta você falou deputado federal, mas pela sua análise aí, que foi longa, você não descarta então o Senado, dependendo de todas essas variantes aí que você relatou. Sim, mas sempre lembrando todas essas possibilidades. Porque o que é fatal na vida pública é a gente esperar, como na vida. Achar que vai ter uma situação ideal e a pessoa vai ser homologada. Não existe essa mistificação. É um processo bruto de disputa e como nós não temos tradição partidária, como é que se define isso? Numa convenção? Como é que se dá a convenção? Quem que vota na convenção? E eu entendo que nesse momento o Osmar também trabalha na construção de alianças. Então, eu estou, nesse momento, também deixando ele muito à vontade para ver quais serão as alianças possíveis para a eleição majoritária. E dentro desse raciocínio que você falou, quanto à imprevisibilidade e esse quadro tumultuado, você falou que é o pior que você considera na história. A que se deve isso, na sua opinião? Eu acho que está expondo o realismo de boa parte da prática política brasileira. E isso não vai ser resolvido no curto prazo. Esse desvio é mais profundo, cultural, é algo que vai muito além de uma eleição. É um processo. O lado bom, Rafael, se me permite, é que se o Brasil começou a votar para presidente em 89, nós vamos completar agora 30 anos. 29 anos, 30 anos da nova Constituição. O Brasil avançou muito nesse período. E é o único período da história que nós tivemos 3 presidentes reeleitos, 2 impeachments, sem que isso descambasse para uma crise insuperável. Mas nesse período a gente viveu crises econômicas e a gente viveu também crises de denúncia de condutas, inclusive de corrupção. Então o que ocorre nesse momento de novo, além dessa
desses pontos que o Brasil viveu nesses anos. Primeiro, decisão judicial. Pela primeira vez, há decisão judicial que coloca pessoas que eram tidas como poderosas, inalcançáveis, intocáveis, na prisão. Inclusive um ex-presidente da República. Isso é inédito na história brasileira e talvez poucos países tenham passado por isso. Com a prisão, por exemplo, de empresários que, até o início de algumas operações, eram tidos como referência no Brasil, eram idolatrados, inclusive referência no Brasil com atividade internacional. Este é o ponto novo. Mas só o combate à corrupção não vai mudar no curto prazo práticas políticas. Quais são? A relação do Congresso com o governo. A impressão que eu tenho é que isso escancarou o que tem de pior na política. Um parlamentar eficiente hoje, o que é? É um parlamentar que consegue bons recursos para o Estado ou um parlamentar que consegue conciliar a sua atenção ao orçamento, mas ter uma postura de independência e até crítica em relação ao governo federal. Isso está acabando. A gente vê que boa parte dos parlamentares hoje montaram uma grande estrutura, dependem muito de uma ligação muito forte, seja com o governo do Estado, seja com o governo federal, e compromete muito a possibilidade de construir uma agenda para o Brasil, uma agenda para o Estado. Qual é a agenda que nós temos para o futuro do Brasil? Uma agenda importante na área econômica, previdenciária, política, de inovação, de educação e saúde, mas qual a autonomia de um Congresso se ficar vinculado ao governo? E aí, para mim, vem o segundo ponto, que tem um lado bom e um lado ruim, que é o fortalecimento e o protagonismo do judiciário. Isso decorre muito da perda de confiança no Congresso, decorre muito da perda de legitimidade do Congresso, mas o Supremo no Brasil acaba, por vezes, exercendo uma função como se fosse um pequeno parlamento. Um grau de exposição dos ministros e um grau de opiniões que em poucos lugares existe, e decisões que mexem na Constituição e na legislação brasileira. Eu cito casos recentes, como foi a decisão sobre condução coercitiva, que gera divisão no próprio Supremo. 6-5, né? E a própria decisão da prisão em segunda instância, que gera a divisão do Supremo em 6-5. E até fica uma cobrança. Se o Supremo está dividido dessa maneira, imagine a gente conseguir ter uma discussão que seja de mudança na Constituição no Congresso. Este é o lado que me preocupa, da perda de credibilidade, de confiança, e apesar de ser otimista, eu não acho que essa eleição vá conseguir mudar esta lógica. Eu acho que nós vamos ter um índice elevadíssimo de reeleição de quem tem mandato de deputado federal e estadual, porque tem uma estrutura que torna o processo desigual, já estabeleceram bases eleitorais em vários municípios, mas o que tem de novo, e isto fará diferença nessa eleição? O surgimento de candidaturas, tanto para a Assembleia, quanto para a Câmara dos Deputados, e até ao Senado Federal, em defesa de causas, de princípios, que tenham história para justificar essa posição, mas eleitos que não vão construir maioria nos colegiados, mas eleitos que vão conseguir dialogar diretamente com a sociedade, num trabalho de mobilização, e nós vamos ter muitas ações, muitas manifestações de passivos que vão se acumulando, como foi em 2013, que eu enfrentei na prefeitura, com relação à tarifa de ônibus, como foi esse ano na greve dos caminhoneiros, e seguramente, esse ano talvez não, porque agora com a Copa e logo com a sequência da eleição, talvez isso dê um fôlego, mas seguramente vai acumular para novas crises o ano que vem. Agora, é uma pergunta que eu ia fazendo na sequência, e o Bruno Ribeiro fez, que está assistindo aqui a gente, ele pergunta, se você for vitorioso, seja para deputado, Senado, você vai com o seu mandato até o final ou há a possibilidade de você voltar a disputar a Prefeitura de Curitiba? Bruno, são situações diferentes. O Senado, é evidente, 8 anos, é uma eleição estadual, é evidente que é um projeto estadual e nacional. Deputado também. Mas nós temos que lembrar que nós criamos um sistema que alterna a eleição estadual e nacional com a eleição municipal. Isso vai depender muito, se eu for eleito primeiro, e da votação na capital, até porque, por mais que eu tenha disposição, e podemos falar sobre isso também, de pensar no executivo, pensar na prefeitura, é muito tempo para esse modelo político brasileiro afirmar com certeza quem será candidato e qual vai ser o cenário de 2020. O que me motiva
nesta questão local, apesar de hoje estar focado no projeto estadual? É porque assumi a prefeitura numa crise que ninguém imaginava. Assumi a prefeitura com uma dívida que a gente já denunciava, uma dívida de curto prazo, que eu não deixei e não permiti na minha gestão. O que foi? No último ano da gestão de 2012, gastaram o que podiam e além do que podiam, iniciando obras ou anunciando início de obras, sem deixar o recurso. Nós levamos praticamente o primeiro ano só para recompor as dívidas de curto prazo do ano anterior, de 2012. Mas além desta crise imediata, nós enfrentamos uma crise econômica que não tem paralelo na história do Brasil. 2014, 15 e 16 foram os piores índices do Produto Interno Bruto, os piores índices econômicos, com o auge da recessão. Isso afetou de várias maneiras. Primeiro, aumentou a procura por serviço público, principalmente na saúde. Muitas pessoas perderam ou abandonaram seus planos de saúde e muitas pessoas de fora de Curitiba passaram a usar o sistema que é único de saúde da capital. Segundo, aumentou a procura em vagas de escolas públicas, que tem qualidade na capital. Terceiro, aumentou muito o volume de ações na área de assistência social. Essas três áreas hoje representam quase 60% do orçamento da capital. Tive uma outra crise. Essa mostra a pequenez da política, mostra a dimensão de quem foi Beto Richa como governador do Paraná. Foi o período de menor investimento do governo do estado na capital. Empréstimos negados às vezes diretamente, mas às vezes de forma com subterfúgios e com mentiras, dando a entender que a prefeitura não tinha certidão, o que faltava determinado documento para realizar o projeto. Mas mesmo neste cenário, com essas três crises que eu apontei, Curitiba, apesar de eu ter gastado muito pouco em propaganda, conseguiu melhorar a sua situação fiscal, é a única capital avaliada pelo Tesouro Nacional no conceito A-. Às vezes isso não tem apelo na comunicação, mas é um dado técnico para mostrar a gestão fiscal da cidade. Segundo, pela análise do Tribunal de Contas do Estado, foi avaliada como a melhor gestão do Paraná, com os dados consolidados até 2016. Terceiro, garantimos um volume de investimentos que esta gestão não vai repetir. A nossa gestão entregou 5 trincheiras. Esta agora anunciou 2 obras que são importantes, de 2 trincheiras, com dinheiro do governo do estado. Entregamos 3 viadutos, na Afonso Camargo, Marechal Floriano e a Ponte Estaiada, que praticamente não tinha sido executada em 3, 4%. Esta gestão anunciou um viaduto que é importante, que é um projeto que nós fizemos na gestão, que o governo do estado não nos deu atenção, e agora anunciaram que vão liberar parte do dinheiro ao fundo perdido, parte por empréstimo, que é na Vila Ornas. Fizemos 32 CMEs. Esta gestão não tem nenhum projeto em andamento. Fizemos 6 unidades de saúde, inclusive com o recurso do governo do estado que foi atrasado. Até agora não tem nenhuma programada. Abrimos 2 UPAs. A atual gestão fechou a UPA da Matriz e 1 ano e meio mantém fechada a UPA da SIC. E aí tem uma conta, que é bom registrar, que algumas pessoas não fazem. Por que eles não abrem a UPA? Se fosse no meu tempo era um escândalo. Mas cada UPA aberta representa que a prefeitura tem que gastar pelo menos 1.300.000, 1,5 milhão de reais por mês. Eles estão economizando na saúde. Na hora que eles não abrem 2 UPAs, a prefeitura de Curitiba, na gestão do Rafael Greca, deixa de investir mais de 45 milhões em saúde, do pronto atendimento. Nos CMEs, por que não abrem os CMEs? E mantiveram 12 fechados por um bom tempo e começaram a abrir este ano um dos maiores retrocessos da história de Curitiba, abrindo em meio período. É como se o CMEI fosse só um depósito para deixar a criança e o pai e a mãe poder trabalhar. O CMEI tem uma dimensão maior hoje. E na hora que eles não abrem os CMEIs, a prefeitura de Curitiba deixa de investir 220 mil de reais em cada CMEI por mês. Isso significa que a prefeitura deixou de gastar mais de 30 milhões de reais. E dou um outro exemplo que às vezes não sensibiliza a opinião pública, mas para mostrar para o servidor público que está financiando boa parte da propaganda da atual prefeitura. Ao não dar o reajuste, neste período,
a Prefeitura deixou de repassar aos servidores algo próximo de 200 milhões de reais. Então, o momento é outro. Se no meu período, essas medidas, que eu acho que são inadequadas, tivessem sido tomadas, era uma verdadeira crise. Mas isso tudo vai gerar um passivo. Então, é claro que isso motiva a participar, a debater a cidade, acrescentando ao fato de que o atual prefeito assumiu um acúmulo de ressentimento, tentativa de desconstrução, numa comparação por vezes covarde, ele joga informações completamente, por vezes maldosas, envolvendo inclusive a minha família, envolvendo ações da Prefeitura de Curitiba, e seria muito bom eu ter a oportunidade de estabelecer com ele, frente a frente, no processo eleitoral, uma comparação sobre as gestões, uma comparação na área habitacional. Nós entregamos mais de 10 mil unidades, 12 mil áreas, terrenos regularizados, no maior projeto ambiental da história de Curitiba, mas em especial, uma cidade humana no momento de crise, com equilíbrio, com projetos, inclusive de pavimentação. Foram quase 300 quilômetros. Está comigo aqui hoje o Edgar Albert Júnior, que foi o primeiro administrador da Regional do Tatuquara. Abrimos a 10ª regional, construímos 2 sedes novas, mas eu errei numa coisa. Talvez eu não tenha comunicado tão bem isso. Errei também. Foi um momento difícil. O fato de ter saído da prefeitura, com o tempo, permite que a gente faça uma avaliação, uma autocrítica, saber aonde que houve o erro, por que aquele erro aconteceu, se eu poderia ter agido, por exemplo, na questão da tarifa do ônibus, no auge da crise, de uma forma diferente ou não. Lembrando que assumi uma dívida apresentada pelas empresas de 200 milhões de reais. Pelo jeito agora eles acertaram, deram um reajuste de quase 23%. E pelo jeito não reclamo mais. Como também setores que cobravam o nosso reajuste pela inflação, não cobro mais a prefeitura em ter reajustado em 23%. Me permita. Não só não cobram ter reajustado em 23%, como me surpreende um silêncio que é quase criminoso, inclusive de pessoas que tinham a função obrigatória de fiscalizar a prefeitura, como é o caso na Câmara Municipal de Curitiba, à exceção de alguns vereadores, a redução da tarifa. A lei é clara. Primeiro, o preço do diesel ele é avaliado no ano anterior à tarifa técnica. Então, compreendemos que a alteração do diesel agora, mesmo para baixo, poderá ter um efeito na tarifa técnica do ano que vem. Mas a lei é clara. Quando aumenta tributo, eu reafirmo, quando aumenta tributo, isto é repassado para a tarifa técnica. A lei também é clara. Quando diminui o tributo, quando abaixa o imposto, tem que repassar para a tarifa. Diminuir uma CID, diminuir o PIS, diminuir o COFINS, e qual o efeito na tarifa para a população? Zero. Quando o governo do Estado reduziu o ICMS do diesel, automaticamente nós repassamos para o usuário. Ou seja, essa diferença em um ano dá um valor que vale ser calculado. Para onde vai este valor? Agora, sobre essa questão da integração do transporte público, que você teve, até na sua gestão você teve um debate com o Richa, ele empurrava para você empurrava para ele, pelo menos ficou isso no ar. Eu queria que você explicasse isso, e também vou aproveitar o gancho aqui do Celso Souza, ele fala sobre a questão do cartão de transporte único. Por que acabou na sua gestão isso? Poderia explicar? O cartão não. O que nós tentamos implantar, até quando ele está nos ouvindo, se ele puder colocar melhor, algum dado mais expressivo, o que nós tentamos implantar era um cartão com preço diferenciado de quem paga em dinheiro. Então tem o cartão, que é alimentado pela URBS, nós ampliamos as áreas para as pessoas poderem alimentar o seu cartão, o Vale Transporte, que representa hoje quase 52% do sistema, mas tem uma parcela do usuário que paga em dinheiro. Sim. Então, o que nós fizemos? Quando eu assumi, em função de decisão judicial com relação a colocar ou não cobrador dentro dos micro-ônibus na área central, nós estabelecemos o uso do cartão em ônibus que não tinha o cobrador, garantindo o emprego de todos aqueles que estavam empregados. E numa segunda etapa, nós propusemos para o usuário que pagasse em cartão um valor menor para o usuário que paga à vista.
Mas vocês vão lembrar, tem imagem disso. Teve uma ação do Ministério Público e do PROCON, e aqui meu carinho à doutora Cláudia e ao Ministério Público, que foram na prefeitura dizer que não se poderia dar um tratamento diferenciado ao consumidor. Eu queria saber se eles foram agora na prefeitura quando deram o reajuste de 23% na tarifa. Então nós ampliamos o uso do cartão e não fomos além em função de uma série de medidas e dessa pressão que se estabeleceu naquele momento para a prefeitura. No caso da integração, isto é um ganho para a cidade, é necessário que tenha. É comum moradores de Curitiba trabalharem na região metropolitana e vice-versa. Então ela tem um caráter social. Quem normalmente mora mais longe do trabalho é porque acaba tendo às vezes uma renda menor e precisa de algum tipo de subsídio para poder se deslocar até o seu local de trabalho. A licitação de Curitiba é de 2010, é da gestão do Beto Richa. Há 4 consórcios, 3 urbanos e um consórcio metropolitano. O que eles fizeram? Um modelo em que não houve concorrência. Ganharam as empresas que já trabalhavam em Curitiba. Só que não fizeram o consórcio metropolitano. Então tem empresas que atuam fora de Curitiba, que circulam diariamente na cidade, mas que não foram submetidas a essa licitação. Muito bem. Em 2012, ano eleitoral, o que faz o governador e o prefeito? Não reajustam a tarifa como deveriam na capital e o governo do estado passa a dar um subsídio. Sempre o uso da tarifa para fins eleitorais. Está aí o estrago. Fizeram uma confusão, uma lambança que estourou já em 2013. Quando eu assumo em 2013, as empresas chegam e dizem, não, vocês devem para a gente 200 milhões de reais. E o governo do estado, além de não fazer a licitação do transporte metropolitano, ou seja, não tem a mesma fiscalização de Curitiba, não tem o mesmo controle de qualidade dos ônibus, não tem o mesmo padrão de acesso dos ônibus que são fiscalizados aqui na capital, cortou o subsídio e passou a criar dificuldades para renovar o subsídio, tanto que, na sequência, 2 anos após, 3 anos, o governo do estado não renovou mais o subsídio para a capital, o que fez com que só na tarifa e com o recurso da prefeitura se mantenha o sistema. E a prefeitura subsidia isso. E como que subsidia? Colocou dinheiro na tarifa, que é no fundo da URBS, para pagar a tarifa, mas é a prefeitura que mantém estações tubo, inclusive na região metropolitana, é a prefeitura que mantém canaletas. Todos os ônibus que vêm de fora para Curitiba não pagam nada por isso. É compreensível, mas a prefeitura que cuida da pavimentação. Tanto que nós, por exemplo, requalificamos grandes vias, como a Paraná, a Avenida Paraná e João Galberto, que são vias de grande fluxo e tiveram um aumento no transporte coletivo. Então, nesse ponto, Curitiba cumpriu com uma licitação, enfim, é o tempo que vai dizer se foi ou não direcionada, cumpriu com todas as suas obrigações, mas o Estado, que para efeito eleitoral criou um subsídio em 2012, não honrou mais esta palavra e transformaram a tarifa num uso eleitoral. Outra questão que eu gostaria que você comentasse, para a gente esgotasse a sua Curitiba, questão das críticas que você sofreu, até algumas você falou aí, por exemplo, sobre a questão de moradores de rua que o atual prefeito falou contra você. Essa parte estética da cidade, o que você pode falar disso? Ele tratou o tema de forma preconceituosa, foi preconceituoso, continua sendo preconceituoso, de forma equivocada e maldosa. Eu acho que a única coisa que o Greca fez de novo até agora também, além do recurso do Estado para a pavimentação, é uma estátua no Centro Cívico de Confúcio, que não tem nada a ver com Curitiba, não tem nada a ver com o Centro Cívico, e mais parece uma auto-homenagem que, por mim, ele deveria levar para a chácara dele ou levar uma réplica depois que ele deixar a prefeitura. Ele tratou isso explorando o preconceito da cidade. Lamentavelmente, é um tema que aflige qualquer centro urbano, principalmente no momento de crise. A pergunta é por que as pessoas vêm para a capital, por que as pessoas vão morar na rua. É um tema complexo e difícil, que não se trata só com uma visão de limpeza. E é o que ele acabou fazendo. Em alguns lugares que tinham grande circulação na área central, ele tem uma postura de uma ação muito mais de retirada compulsória do que propriamente de estabelecimento de novas áreas. Nós fizemos um atendimento humano, esse trabalho coordenado pela Márcia, à frente da Fundação de Ação Social,
contando com a colaboração do IPCC, um instituto que o GRECA simplesmente eliminou, e construindo modelos de diálogo, atendendo características no momento de crise. Muita gente está na rua, não é por opção. Está na rua por problemas de diferentes causas, seja álcool, seja droga, ou por opção de vida. Nós criamos, por exemplo, casas de acolhimento atendendo características diferentes, ao contrário de como era tratado em Curitiba. Em casas que ficavam homens e mulheres, crianças e adultos, nós criamos casas, foram reformadas, foram implantadas para atender meninas, atender meninos, jovens, mulheres, homens, idosos, como a Casa do Vovô, e criamos pela primeira vez no Brasil uma casa exclusiva para a mulher LGBT, atendendo também um público que tem características específicas e que tem direito a um tratamento diferenciado. O que o GRECA fez? Praticamente não ampliou a rede, pelo contrário, fechou o serviço, misturou o serviço. Nós não sabemos com clareza como é que se dá este atendimento a esta população, mas o que é lamentável é que fez disso uma batalha e tratou isso de forma preconceituosa. E acho que na campanha foi a declaração, uma das mais honestas que ele falou, quando disse que vomitou ao transportar um pobre no seu carro. Este é o GRECA, para mim, repaginado dos anos 80, que voltou para a prefeitura. Você falou sobre comunicação, encerrou na parte de comunicação. Até uma pergunta que me fizeram à tarde, quando eu anunciei a tua entrevista, o pessoal dos jornais de bairro, eles pediram para perguntar aqui para você o que ele acha, o que você pensa dos jornais de bairros, e eles até fizeram uma leve crítica aqui, dizendo que a sua assessoria na época não valorizou eles. O que você pode falar? São importantes, toda forma de comunicação é importante. Quanto mais específico a gente puder comunicar, melhor, falando com diferentes regiões, não há dúvida quanto a isso. Mas me permitam duas observações. Primeiro, será muito bom o dia que todos os jornais não dependam de verba de governo, porque senão acaba comprometendo também a independência. Acaba sendo matéria vinculada da prefeitura e do governo do estado e notícia vinculada só de elogio ao governador, ao prefeito. Acho que todos já percebem também como funciona isso. E segundo ponto, nós abrimos uma licitação que foi suspensa pelo Tribunal de Contas do Estado. Nós só tivemos autorização para contratar novas agências ao final de 2 anos. Essa é uma das histórias que eu vou contar ao final da minha vida, a partir dos cadernos, preenchi 6 cadernos com os diários da minha experiência na prefeitura e questões administrativas e políticas e de outras naturezas que eu testemunhei no período. Então, quando nós pudemos contratar as agências, a gente vivia, e aí o terceiro ponto, uma crise, que houve um corte brutal de orçamento, e também só se poderia gastar a média de anos anteriores, o que restringiu demasiadamente. Agora, quanto mais informação chegar à população, melhor, quanto mais descentralizada, melhor, e quanto mais específica para cada região da cidade, seguramente isso tem um ganho muito positivo. Não descuidar desta mídia tradicional e ter um olhar, que nós conseguimos ter também, com a mídia através das redes sociais, o que permitiu que a rede social da prefeitura também se tornasse uma referência nesta linguagem nova de comunicação, quebrando aquele formalismo que marcava a mídia tradicional do município e permitindo uma participação maior. Foi bom, muito bom, mas também foi um aprendizado, porque na hora que se abrem novos canais, é evidente que a demanda aumenta na mesma proporção. Sim. Então nós temos que ter uma boa estrutura de retaguarda para poder dar resposta às pessoas. Rafael, isso é um lado bom também da nossa democracia. Está acabando o intermediário. Sim. Cada vez mais as pessoas estão tendo uma relação direta com os seus governantes. Outra questão, a Coab, a Cirleide Silva, ela fala aqui sobre o plano de habitação. Ela quer saber como que você deixou a Coab. Ela até faz uma crítica à atual gestão. Ela fala aqui, comenta aqui que a atual gestão não fez nenhum plano de habitação até o momento. Famílias que ganham até R$ 1.800 não tem nenhum projeto que os atenda. E são 51 mil inscritos na fila Coab. Ainda os funcionários com pagamentos atrasados recentemente.
É verdade. Dois pontos. Primeiro, a Coab aumentou, na contramão do que a gente vê hoje, a folha de pagamento, principalmente com cargos comissionados. Alguma coisa está errada. E a Coab está sistematicamente atrasando os salários. Então, isso é algo que às vezes dá a impressão que querem acabar com a Coab. O segundo ponto, quando eu assumi, e eu sempre reitero isso, que o sucesso de qualquer cidade é também preservar projetos e garantir a sucessão de projetos. O que não está acontecendo agora. Pelo contrário, é uma tentativa de desconstrução. Quando eu assumi, por um período mantive a Secretaria de Habitação, extinguimos a Secretaria de Habitação, na época era o Osmar Bertoldi, e foi nomeado para a Coab o Birajara, uma pessoa de excepcional qualidade, se aposentou agora na Caixa Econômica Federal, e foi um pedido que eu fiz para a Caixa que indicasse 3 nomes de origem da Caixa Econômica, para que a gente pudesse escolher um para ir para a Coab. Isso fiz muito nas secretarias, de procurar pessoas sem ter a necessidade de projeto político eleitoral, mas pessoas que tenham a capacidade técnica naquela área. E o Bira, além da capacidade técnica, capacidade também de discutir política de gestão. Então, o que foi? Ele correu atrás de vários projetos que estavam paralisados, projetos incompletos, e conseguiu também, antes da crise, apresentar novos projetos ao governo federal, contando com recursos do Ministério das Cidades, mas projetos também do Minha Casa Minha Vida. Tanto que foi possível, e até amanhã eu vou colocar isso nas minhas redes sociais, até coincidência, entregar mais de 10 mil unidades habitacionais. Dificilmente isso será repetido na história de Curitiba. E foi possível regularizar quase 12 mil lotes. Dificilmente isso será repetido. Então, nós conseguimos preservar projetos, ampliar projetos, deixar a Coab com uma negociação na sua relação com a Prefeitura, que é a repasse de recursos da Prefeitura para a Coab, e também uma negociação e uma ação judicial numa dívida que merece ser discutida da Coab com a Receita Federal, mas em condições de equilíbrio, de manutenção e de aumentar projetos. Mas, ao que nós estamos vendo pelas notícias que são divulgadas, há um sistemático atraso, além do prazo normal, no pagamento dos salários dos servidores da Coab, que tem uma tradição de eficiência e de muito respeito no Brasil. Agora, você falou a questão da formação desse... Eu vi na sua entrevista à Gazeta do Povo que você define uma nova constituinte. E essa pergunta é extremamente importante porque você vai pleitear uma vaga lá, né? Então, por que você define uma nova constituinte, considerando até essa situação que você falou do Supremo, que constantemente vem intervindo aí em tarefas que são do Executivo ou do Legislativo. Até lembro você que até em relação à nomeação de ministros, né, teve intervenção do Supremo. Isso numa situação normal do país seria uma crise. É da competência de um presidente nomear um ministro. Sem entrar no mérito, e até concordo com a decisão conhecendo Sim. os personagens envolvidos. Mas é o arbítrio do Executivo e de quem tem a legitimidade pelo voto popular no modelo presidencialista para compor ministério. O presidente Temer era vice na chapa da presidente Dilma. Ela sofreu impeachment, ele assumiu, mas é da regra da Constituição. E cabe a ele, com todas as críticas que possam e são feitas, a nomeação do seu ministério. Mas isso mostra o grau de perda de força na gestão política do Brasil, seja no Executivo ou seja no Legislativo, e até falta de quadros. Mas eu vou além desta crise. Desde a Constituição de 88, a Constituição brasileira já foi emendada quase 100 vezes. Em nenhum lugar do mundo uma Constituição foi tão modificada e tão emendada em tão pouco tempo como na Constituição brasileira. Além disso, provocou um permanente questionamento ao Supremo Tribunal Federal, que tem o papel de guardião da Constituição. Só que no mundo, e é o que a gente imagina no desenho da Suprema Corte Brasileira, é aquela instituição acima do bem e do mal, se for possível pensar nisso, aquela instituição que pacifique, equilíbrio, que consiga manter a harmonia. Hoje no Brasil parece que a gente virou torcedor de ministro do Supremo. A gente fala do Supremo como se estivesse escalando a seleção brasileira de futebol.
Se o ministro vota de um jeito, esse ministro é bom. Se o ministro vota de outro jeito, não, esse ministro, enfim, acaba todo tipo de questionamento. O Supremo não pode perder o que tem de mais precioso. E aqui não me refiro só ao aspecto formal, não é isso. Além disso, é algo não escrito, é a autoridade, é o respeito. Mas por que o Supremo também é tão demandado? Em função desta perda de força do Congresso Nacional. Quer ver um exemplo recente, que até eu citei também, acho que lá? O Congresso, certo ou errado, aprovou o voto impresso aleatório para fiscalizar as urnas eletrônicas. Podemos assegurar que a urna eletrônica é infalível no Brasil. E eu também acho que a Justiça Eleitoral não tem nenhuma indicação de que haja desvio de conduta na Justiça Eleitoral com relação às urnas eletrônicas. Isso é inquestionável. Mas o Congresso aprovou. O TSE decidiu que não. Isso numa situação normal, para mim, seria crise entre poderes. Então, está havendo uma mistura de função, está havendo também uma perda de melhor diálogo do Congresso Nacional com o Tribunal de Contas da União, que é um órgão auxiliar, mas que passa a ter no Brasil decisões que têm caráter equivalente ao caráter judicial. Por exemplo, uma decisão monocrática do Tribunal de Contas da União dos Estados pode interromper uma licitação. Mas é aquela questão pendular. Quer dizer, parte do pressuposto de que está tudo errado ou que está todo mundo envolvido com desvio, com corrupção. Então, preventivamente, se adota uma decisão. E isto, Rafael, é possível comentar aqui num programa com mais tempo, o custo da demora na obra pública, no investimento público, acaba às vezes sendo tão grave quanto o custo do desvio, num cenário de crise e de inflação. A perda do dinheiro na demora da aplicação, por vezes, é equivalente ao que se apura depois como prática de desvio. Agora, tem alguns assuntos aqui que eu gostaria que você comentasse dentro dessa tua proposta de uma nova Constituinte, que é um assunto que todo mundo pergunta, sobre a condenação em segunda instância e a execução imediata da pena. A gente tem uma figura, a maior figura popular do país, que é o presidente Lula, né? Ex-presidente Lula, que está preso, que afetou ele, mas não só ele, como vários outros condenados da Lava Jato. Gostaria que você desse sua opinião frente ao que dispõe hoje a Constituição Federal, que preza ali pela presunção de inocência. O que você pensa dessa decisão do Supremo que relativizou o que está dito lá na Constituição Federal? Os fins justificam os meios. É isso. Tem que mudar a Constituição. A Constituição estabelece: ninguém será preso até o trânsito em julgado. Só que se criou um modelo no Brasil que leva à demora e leva à impunidade em diferentes ações. Isso vem se acumulando. E daí se usa, para mim, um discurso que é fácil e perigoso, de que só quem tem bons advogados acaba conseguindo usar a chicana processual para evitar que o seu caso seja julgado. Então, nós temos alguns fatos novos. Primeiro, eu acho que acabou ou mudou muito o direito penal clássico. Quem pensava naquelas questões processuais não está conseguindo resultado algum. Hoje está valendo muito mais um resultado de mais eficiência. Está havendo um trabalho melhor por parte da Polícia Federal, do Ministério Público e também do Judiciário, que em várias decisões estabeleceu um novo padrão no Brasil, principalmente a Justiça de primeiro grau. Segundo ponto, criou-se um modelo muito também por lobby do Judiciário. Lembrem que no Brasil existia, depois da Justiça Federal, um Tribunal Federal de Recursos, que era basicamente a segunda e última instância. O que se fez com a nova Constituição brasileira? Além de ampliar a Justiça Federal, o que é um ganho, se criaram os Tribunais Regionais Federais e se criou o Superior Tribunal de Justiça, ou seja, 3 instâncias, até chegar à 4ª instância, que é do Supremo Tribunal Federal. Isso não é culpa do advogado. E alguma coisa não está sendo eficiente na agilidade. Isso que nesse meio nós temos um Superior Tribunal de Justiça. Hein? Isso, falei do STJ como a terceira. Seria 4 tribunais, 3 tribunais e um juiz de primeira instância, né? Isso aí. Então, é um tema mais complexo que não se resolve só. Como é que vai voltar atrás? Não volta mais. Mas se criou uma instância adicional. Tanto que dá para comparar o tempo de decisão da Justiça Estadual com a Justiça Federal. E boa parte do êxito da Lava Jato se deve por ter tramitado na Justiça
federal. Então, quando se fala numa nova Constituinte, eu sei, sabemos que essa eleição não vai eleger um Congresso Constituinte, mas nesse momento, com o poder constituinte derivado, que se consiga pensar nessa reestruturação do Estado brasileiro, nesta redefinição ou reafirmação de competências, e que se tenha clareza com relação aos dispositivos constitucionais. Eu aprendi que são intocáveis, mas num cenário de tanta ineficiência, o sentimento de impunidade, hoje é evidente que há um apoio maior pela decisão do Supremo, que é bom lembrar, 6-5. Ou seja, se o Supremo tem uma decisão dessa natureza, com essa divisão, é claro que isso dá um debate acadêmico sem fim, mas nós temos um mundo real que tem que ser cuidado, e isso significa ter que mudar a Constituição. Uma outra questão é a questão da legislação eleitoral. Gostaria que você comentasse sobre esse fundo eleitoral. Qual que é a sua opinião da criação desse fundo eleitoral? Rafael, sim, reafirmando o que eu falei, o fundo foi criado em função das decisões também do Supremo proibindo a doação de empresas. Por que se proibiu a doação de empresa? Porque surgiu a Lava Jato. E se criou a ideia de que só se doa para comprar voto e só se recebe dinheiro para vender voto. Isso também não é bom para a democracia, na hora que há esta generalização. E é bom lembrar que foram empresas grandes no Brasil que sempre doaram dentro do percentual de orçamento estabelecido pela legislação, mas que evidentemente se verificou que uma parte expressiva disso foi para conseguir bons contratos no governo. E é evidente que são poucos os grandes doadores no Brasil, mas se proibiu a doação de empresa. Então se fechou uma fonte de promiscuidade, se fechou uma fonte de corrupção, mas se fechou uma fonte real de financiamento, que existe em qualquer democracia. Eu estou entre aqueles que defendem que se regulamente o lobby. Então, tem parlamentares que recebem dinheiro de cooperativas. Ué, aqui no Paraná não é uma honra poder defender as cooperativas do Estado? Não é uma honra poder defender empresas ligadas à agricultura do Estado do Paraná? Não faz parte do papel do Congresso, do governo e da vida pública pensar em políticas públicas de financiamento para a agricultura familiar, para o agronegócio, para grandes investimentos que podem beneficiar o Estado? Não é normal setores defenderem a construção civil? Não é normal alguém defender um sindicato do trabalhador? Então, se criou a ideia de que esse tipo de postura, regra geral, é uma relação de promiscuidade. Bom, então criou-se uma única alternativa, que é permitir que quem tem dinheiro possa gastar à vontade. Daí não, se estabeleceu um limite, então só vai gastar dentro do limite da eleição anterior. Isso é uma ilusão. De novo, está se vendendo uma ilusão para a sociedade. Esta vai ser uma eleição de gente rica. A gente vê, inclusive, pessoas que estão postulando a presidência da República, o estão fazendo porque tem muito dinheiro. E não se deve condenar o empresário por ingressar na política. Mas o modelo acaba sendo excludente. Se não tiver muito recurso, não consegue participar do processo eleitoral. Eleição é cara, democracia é cara, pesquisa é cara, comunicação é cara, rede social é cara, mobilização, transporte, combustível. Daí se estabeleceu, então, um outro modelo para compensar, que foi o fundo eleitoral. Pegar lá uma parcela de valores e distribuir para os partidos de acordo com a bancada de deputados federais eleita na eleição passada. Aí se criou uma segunda situação. Como é que vai se dar a distribuição desse recurso dentro dos partidos? Se é um candidato com potencial ou que já tem mandato, é até provável que consiga um volume maior de recurso. Agora, se é alguém que está fora de tudo e quer disputar uma eleição, e se não tiver esta bênção, ou esta sensibilidade, ou este apoio da direção nacional, é difícil. Fica fora. Então, o que os partidos estão preocupados hoje? Em eleger deputado federal. Por quê? Cada deputado a ser eleito a partir deste ano e tomar posse em 2019, vai representar, num período de 4 anos, algo em torno de 6 milhões de reais para o fundo partidário. Então, assim, é quase que um projeto de empresa. Quer dizer, planejar como é que um partido vai fazer para conseguir mais recursos. É por isso que
isso acaba sendo incentivo à multiplicação de partidos. E aí, de novo, o Supremo permitiu. Porque lá atrás o Congresso aprovou a cláusula de barreira, que já podia se aplicar a esta eleição. Mas o Supremo entendeu que isso estava ferindo um conceito que é muito caro à democracia e muito importante, que é o direito à liberdade. Pegando partidos ideologicamente à esquerda, que foram punidos ao longo da história, que talvez não tivessem representação, como PCB, PCdoB, partidos com demandas contemporâneas, como é o caso do PV, que estaria fora, mas também partidos que o que a gente vê ao longo do tempo estão neste projeto só de ampliação do fundo partidário. Então, para mostrar, não existe a reforma ideal, o tema é mais complexo, mais profundo, e o triste e o duro é que nós vivemos de casuísmos. De tempos em tempos vem uma crise, daí surge uma solução como se fosse milagrosa, até que se verifique que aquela solução aprofundou a crise. Daí vem de novo uma tentativa de fórmula de solucionar. Essa, para mim, este talvez seja um dos maiores nós do Brasil. Não há quem consiga, no legislativo, no judiciário e na sociedade, ajudar a construir este diálogo. Qual é a fórmula? Eu não sei. Por isso que acredito na democracia, cada eleição é um passo, mas sem ilusão de que essa expectativa da reforma vai resolver todos os males da democracia brasileira. Uma pergunta aqui do Flávio Júnior, nosso amigo aqui, um abraço para ele, que todo mundo rotula você dessa forma, e é interessante a pergunta dele. Quais foram os motivos da sua derrota na última eleição? Você já falou que foi a questão da comunicação, um dos fatores. Podemos dizer que o senhor tem um perfil mais voltado ao legislativo, que é o que muito falam sobre você, né? Obrigado, Flávio. Assim, perder a eleição, Faz menos parte. voto. Eu já disputei 7 eleições, 5 vitoriosas e 2 com derrota. Assim, democracia é assim, a gente tem que ter a capacidade de entender. Eu acho que uma vitória não é a consagração de ninguém, muito menos a reeleição. Se fosse assim, o Sérgio Cabral não deveria estar preso. Mas acho que também a derrota não é o fim de uma atividade, e acho que há vários casos locais e nacionais que indicam isso. O tempo de legislativo que eu tive, de 14 anos, é muito maior do que o tempo do executivo de 4 anos. Então é claro que isso dá uma visibilidade muito maior e ajuda a construir uma identidade muito maior voltada ao legislativo. E foi um período intenso, para não dizer animado, foi pelo menos movimentado. Foram várias comissões parlamentares de inquérito, conselho de ética, um momento de muito questionamento, e eu, pelo perfil, também adotei uma postura de independência e cobrança dos governos. Eu, assim, regra geral, nunca me alinhei automaticamente com nenhum governo. Assumo a prefeitura, citei lá pelo menos 4 grandes desafios estruturantes naquele período, citei também dados que para mim são maravilhosos, e este lado gerencial que me anima a dizer que o executivo é incomparavelmente mais realizador. Quando a gente está no legislativo, a gente dá muita opinião. Ele é muito mais analítico. A gente diz, isso está bom, isso eu sou contra, vota sim, vota não, ou propõe temas, olha, eu defendo esse tema agora para o Brasil. Mas quando a gente está no executivo, ter que tomar decisão no modelo burocratizado. Citar mais um dado aqui que é importante a gente lembrar isso. Na minha gestão, a prefeitura respondeu mais de 20 mil ofícios dos órgãos de controle. Então nós vamos criando um modelo que vai burocratizando cada vez mais a pretexto de prevenir o desvio. Mas num cenário deste, poder entregar, participar da entrega de projetos habitacionais, ambientais. Curitiba hoje tem a melhor educação fundamental avaliada no Brasil. Melhorar os indicadores da saúde. Foi a primeira capital a reduzir o índice da mortalidade materna abaixo do recomendado pela Organização Mundial de Saúde, reduzir a mortalidade infantil, melhorar indicadores de várias especialidades em gestão na cidade, melhorar o atendimento na área de direitos humanos, como na área de assistência social, na Secretaria da Mulher, que acabaram, a Secretaria da Pessoa com Deficiência, que acabaram. Isto é realizador. Desde um grande projeto, como fizemos para a Copa. Foi a única sede de Copa que cumpriu com todas as obrigações para a Copa, mesmo considerando um projeto final que foi mal feito e um problema com a empresa, que por sinal o proprietário aparece numa das delações envolvendo o ex-governador. Mesmo assim, foi a única sede que entregou a rodoviária, Getúlio Vargas, Avenida das Torres,
ponte estaiada, debaixo da Praça Afonso Botelho. Nós fizemos lá uma área de contenção, alguns chamam de piscinão, de 900 mil litros. Mas isso não apareceu também durante a gestão e não apareceu durante a campanha. Até porque eu não fiz uma aliança ampla. Uma aliança ampla, não se iludam. Tem custo, tem preço, tem consequência política. E nós estamos reproduzindo o mesmo modelo que deu origem à Lava Jato de forma multifacetada. Então, acho que é uma série de fatores. Praticamente nenhum prefeito do centro do Brasil para o sul foi reeleito ou fez o sucessor nas cidades médias e grandes. Há a questão local, mas houve também um movimento nacional. Agora, eu recebi, evidente, com tristeza no primeiro momento, é natural, acho que não pode ser diferente, até porque a gente deixou uma série de programas para continuar, como plano diretor, projeto de eletromobilidade, acabaram com os ônibus elétricos, com a fonte de energia recarregável em Curitiba para redução de CO2, novas fontes de energia, mas foi interrompido. Passou o período do luto, da tristeza, e a vida segue. Então a alternativa é só dar opinião ou procurar participar do processo eleitoral. Então acho que essa história, de alguma maneira, ela legitima, apesar dessa derrota, apesar de erros também, a seguir em frente e procurar um novo caminho nessas eleições. Só para a gente finalizar, então, estamos caminhando para o final, gostaria que você falasse sobre a eleição presidencial, considerando que o candidato do PDT é o Ciro Gomes, mas tem o Osmar, que é o pré-candidato ao governo, que tem o laço com o Álvaro, que é o irmão. Como que você considera essa situação aí? Aqui no Paraná ficou claro, vamos dizer, a candidatura do Osmar está junta com a candidatura do Álvaro Dias. É algo do nosso sistema legal, mas é algo inédito. Em qual estado brasileiro nós temos um potencial governador cujo irmão, que tem uma trajetória muito importante, com chance de disputar a presidência da República. O Álvaro vai muito bem aqui no Sul, vai muito bem no Paraná e poderá ser um dos 5 nomes a disputar as 2 vagas para o segundo turno. Isso, de forma alguma, nos deixa afastado do acompanhamento da candidatura do Ciro. É um candidato que tem se posicionado de forma clara, apresentando planos de governo, criticado, mas sempre em defesa de uma agenda para o país. Então, aqui no Paraná, nós vamos administrar isso, mas é evidente que Osmar mesmo já anunciou, e agora aguardar como é que vai se desenhar oficialmente este cenário até as convenções que devem acontecer até o dia 7 de agosto. Ou seja, nós estamos há 1 mês e meio praticamente 45 dias 45, das convenções que vão definir o futuro do Brasil. Então, 45 dias que podem definir o que nós vamos viver nos próximos 4 anos. Gustavo, eu agradeço, sucesso nas eleições de 2018 e a TV Transamérica está aberta aqui para você. Muito obrigado, Rafael, pela gentileza, um privilégio participar hoje pela primeira vez, me colocar sempre à disposição, agradecer a TV Transamérica, sempre aberta aí aos temas locais, inclusive de futebol. Ultimamente eu não estou muito feliz com o meu time, mas sempre acompanhando aqui esta boa equipe, e agradecer você, desejando muito sucesso e vida longa na TV Transamérica. Acho que ninguém está feliz com o futebol aqui no Paraná, né? Mas a você que nos acompanhou, eu agradeço e semana que vem estaremos de volta ao vivo. Um grande abraço.